demos sequência ao nosso curso de atualização permanente, servidores e magistrados. Lembrando sempre que este evento é evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura, com apoio da Diretoria do Fórum João Mendes, da Pamages, da Secretaria do nosso Tribunal. Eu tenho o prazer de anunciar para hoje o tema Direito à Saúde na Constituição Federal de 1988. E essa aula será dada pelo Procurador de Justiça, Vidal Serrano Nunes Júnior, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor conhecido aqui em São Paulo, professor do curso de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado da PUC, professor de Bauru, doutorado e mestrado de Bauru, autor conhecido de vários livros e artigos jurídicos publicados. E cumprindo a promessa que eles estavam semana passada na aula do professor Luiz Davi, o professor Vidal trouxe o seu livro, Curso de Direito Constitucional, um livro que antes era publicado pela Saraiva, 15ª edição, juntamente com o professor Luiz Davi. Esse livro, infelizmente, para aqueles que estão aqui, já foi sorteado na semana passada. Portanto, nós só vamos fazer a entrega para a servidora que foi sorteada na semana passada. E, além disso, o professor trouxe 3 livros que serão sorteados ao final. Sem maiores delongas, eu passo a palavra ao professor Vidal, agradecendo a presença do professor aqui no Fórum João Mendes. Eu tenho certeza que os senhores vão apreciar muito a aula que trata do tema da saúde na Constituição Federal de 1988. Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite amigo ali há mais de 20 anos, meu padrinho de casamento. E o que acontece? Esse tema da saúde é um tema bastante importante. No Brasil ele tem uma relevância cada vez maior. Inclusive, ele recebendo uma atenção bastante acentuada do Supremo Tribunal Federal em vários julgamentos a respeito do tema. Como é que esse tema deve ser pensado? Em primeiro lugar, nós, professores, temos que retomar que a Constituição Federal, ao enunciar os seus direitos sociais, ou seja, elencou como um direito social o direito à saúde. Ora, esses direitos sociais fazem parte do 2 da Constituição Federal, ou seja, o título dos direitos e garantias fundamentais. Então, o primeiro ponto de partida da construção do nosso raciocínio, assim, é esse: situar a saúde, situar o direito à saúde no marco dos direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? Direitos fundamentais são aqueles direitos que foram arquitetados historicamente no objetivo premente de proteção da dignidade humana. Quando falamos de dignidade, nós temos muita expressão, com o princípio maior da Constituição Federal, frequentemente nós nos esquecemos do seu conceito essencial. Quer dizer, qual é o conceito de dignidade? Notem vocês que, embora haja algum tipo de variação, todos aqueles que se debruçam sobre o tema acabam recorrendo a uma antiga lição de Kant, segundo a qual dignidade é o predicado que faz do ser humano o único ser dotado de valor não relativo. Então, o único ser dotado de valor não relativo é o ser humano. Então, notem vocês, quem pode perguntar? Eu quero, por exemplo, diminuir o tráfico no Brasil. Por que não se pega, então, o Fernandinho Peramares e tortura para descobrir as estratagemas do tráfico? Eu não posso, entendendo que eu tenho um valor relevante, eu não posso relativizar a importância do ser humano como um ser em si. É por isso que foi a tortura. Esse mesmo dilema projetado em matéria de direitos sociais. E amanhã vem entra uma ação reclamando um tratamento médico, que não serve nenhuma. Quer dizer, conceder a unidade e determinar se o tratamento seja realizado. Eu não posso contrapor, eu não posso pensar em interesses orçamentários da administração, quanto à vida, quanto à dignidade da pessoa. Mas, claro, eu não relativizo. Então, os recursos que saem junto às políticas orçamentárias, mas não existe prejuízo a essa noção de dignidade por parte do ser humano, o único ser dotado de valor não relativo. Então, isso é fundamental para a construção de tudo que nós temos acerca do tema.
Caminhando nessa direção, o que acontece? A Constituição fez a recomendação do direito à saúde, no artigo 6, como direito fundamental social, só que lá para frente, no artigo 196 seguintes, é que houve a arquitetura constitucional da saúde. Então, no artigo 196 até o 200, é que nós temos as regras constitucionais específicas sobre saúde. Como é que a Constituição começou a tratar do tema? Quer dizer, em primeiro lugar, ela apontou que o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é muito importante porque, vejam senhores, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa alusão constitucional faz com que o direito à saúde seja considerado direito subjetivo público. Como é que nós temos que entender esse raciocínio? Notem, senhores, que a nossa Constituição, ao prever direitos sociais, ela o fez de maneira variada. Ela teve mais de uma técnica ou mais de uma estratégia de positivação na definição de direitos sociais. Por que eu digo isso? Porque é muito frequente a afirmação doutrinária de que os direitos sociais estariam clausulados por meio de normas programáticas. Quer dizer, a afirmação ela não é errada, mas ela não é completamente verdadeira. Nós temos direitos sociais que estão clausulados por normas programáticas. Então, quando você olha para o artigo 3º da Constituição, constitui o objetivo da República, a diminuição das desigualdades sociais. Isso é uma norma programática, é uma norma constitucional que estabeleceu um fim ao Estado, mas não descreveu os meios adequados à consecução desse fim. Agora, ao mesmo tempo, nós temos o 196 da Constituição, que, se de um lado orientou o Estado à construção de um programa de saúde, de outro, se deu pressa e estabeleceu imediatamente que todo e qualquer cidadão, independentemente de qualquer política pública, tem um direito público subjetivo autônomo à assistência à saúde. Então, notem, senhores, que a nossa Constituição estabeleceu um direito público subjetivo autônomo, independentemente do programa desenvolvido pelo Estado, independentemente de qualquer política pública levada em conta pelo Estado, há o direito subjetivo de se reclamar a prestação à saúde quando necessário, quando o Estado não faça espontaneamente. E logo em seguida, você vem no nosso texto, estabelece que esse direito subjetivo ao do direito à saúde, que é um direito de todos, um dever do Estado, será materializado pelo acesso universal e igualitário às ações de serviços de saúde. O que significa esse acesso universal e igualitário? Olha, quando falamos de universalidade, nós temos até uma redundância. Todo e qualquer direito fundamental, só pelo predicamento de fundamental já tem a universalidade como um aspecto gênero. O que é essa universalidade? Significa que o direito é destinado ao ser humano enquanto gênero. Logo, quer dizer, aquelas antigas previsões, que havia no Brasil há mais de 20 anos atrás, de que só deveria ter acesso ao serviço de saúde aqueles que fossem contribuintes da Previdência, por exemplo, hoje é incompatível com a nossa Constituição. Qualquer ser humano, só por ser, independentemente de contribuição, de classe, de status social, tem direito à prestação de saúde. Porém, diz a Constituição que esse acesso, além do universal, deve ser acesso também igualitário. Ou seja, pessoas na mesma situação clínica devem receber do Estado a mesma atenção, inclusive no que tange a prazo, a recurso de apoio diagnóstico, a boa saúde. Então, em outras palavras, eu posso priorizar no Estado o atendimento de qualquer outra pessoa, porque o cargo público faz isso, faz aquilo, não. Todas as pessoas devem ter, o acesso universal e igualitário. Por que isso? Porque, na verdade, como nós temos um sistema híbrido que conta com recursos públicos e com recursos privados, e nesse sistema híbrido há uma desigualdade já colocada, que nós temos no Brasil hoje cerca de 1/3 dos hospitais públicos e 2/3 dos hospitais privados. O SUS, que é o sistema público, atende 75% da população. O sistema privado atende 25%. Então, 2/3 atendem 25%, 1/3 atende 2/3. 3/4. Então, se ainda por cima, eu pegar os recursos públicos e priorizar atendimento a pessoas que não serão demandatárias dele, na verdade, é privilegiar contra a equidade. Então, a Constituição construiu um sistema bastante coerente. Ou seja, todos têm acesso, mas em condições de igualdade. Então, pode perguntar ao autor de Luiz de Moraes, se quiser, então, pode ir? Pode. Na fila. Certo? Mas não quer ficar na fila? Então, vai para o hospital privado e deixa aquela vaga lá para quem você quer. A lógica constitucional foi essa.
Depois, a Constituição, no artigo 198, construiu o Sistema Único de Saúde, dizendo que o Sistema Único de ações e recursos de matéria de saúde compõe o Sistema Único regionalizado e hierarquizado e que se movimenta segundo algumas diretrizes que eu vou apontar daqui a pouco. Ora, o que significa Sistema Único de Saúde? Na verdade, quer dizer, a lógica constitucional aqui foi muito clara. Ou seja, todas as ações e todos os recursos em matéria de saúde, não importa de que esfera da federação, integram um único sistema. Então, vejo vocês que aqui se abre um hiato ao princípio federativo. Por que se abre um hiato ao princípio federativo? Porque, na verdade, quer dizer, eu tenho um sistema cooperativo que envolve todas as instâncias de governo, paralelamente, quer dizer, lateralmente, à organização federativa. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil de abordar o tema. No Rio de Janeiro, uns anos atrás, o Ministério da Saúde assumiu a gestão dos recursos de saúde no Estado e no município. E aí houve comentários nos meios de comunicação de que aquilo era uma intervenção federal branca, aquela coisa toda. Não foi intervenção federal. Como é sistema único, o que acontece? Se uma instância não presta adequadamente, a outra tem a obrigação de assumir. Quando a questão se estabelece, quer dizer, se devolve segundo um processo dinâmico que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, quer dizer, dentro do SUS, ele não tem essa divisão, a União, o Estado, o município, é uma coisa só, né? E dentro do equilíbrio dinâmico que eu vou contar daqui a pouco. Mas assim, quer dizer, em termos de jurisprudência, por exemplo, se coloca de maneira clara, quando eu entro com ação reivindicando um atendimento à saúde, eu entro com ação contra o município, contra o Estado, contra a União. O que faz o Supremo Tribunal Federal a respeito do tema? Tanto faz. Sempre é contra quem você quiser, contra um, contra dois, contra os três. Por quê? A Constituição coloca no artigo 23, inciso 2, que a obrigação para com a prestação de saúde é uma obrigação comum e, portanto, solidária. O 198 fala que o sistema é único e envolve todas as instâncias da federação. Quer dizer, logo, qualquer problema que houver de relacionamento entre eles, eles se resolve internamente. Como o SUS não tem personalidade jurídica, eu demando qualquer um dos seus, entre aspas, sócios. Está claro, né? Então, quer dizer, qualquer tipo de ação na matéria de saúde pode ser movimentada, mobilizada contra qualquer uma das instâncias federativas, exatamente porque eu tenho aqui um sistema único de saúde. Esse sistema único, ele tem que ser regionalizado e hierarquizado. A expressão regionalização é uma expressão bastante simples, né? Por regiões, aquela coisa toda. Essa expressão hierarquização já tem um significado um pouco diferente. O que significa hierarquização? A hierarquização é a hierarquização dos níveis de complexidade do atendimento. Então, eu vou hierarquizar o atendimento segundo níveis distintos de complexidade. E nós temos 3 níveis de complexidade. O atendimento primário, que é um atendimento de pequena complexidade. Então, quando a pessoa vai a um posto de saúde tomar uma vacina, isso é um atendimento primário. Tá? Depois tem um atendimento secundário, que é um atendimento de média complexidade, partos sem complicações, colocação de um gesso no braço torcido, quebrado, aquela coisa toda. E depois nós temos o atendimento de alta complexidade, que é o atendimento terciário. Qual foi a lógica que alimentou essa construção dogmática? A lógica foi a seguinte, e é perceptível de qualquer pessoa. Você pensar ao longo da sua vida quantas vezes você foi demandatário de atendimentos primários? Centenas de vezes. Não consegue nem contar. Você começa a ir no pediatra, você conhece, depois tem uma gripe, uma coisa qualquer, você vai ao médico várias vezes ao ano. Tudo atendimento primário. Quantas vezes, quer dizer, cada um aqui foi demandatário de atendimento secundário? Você já consegue lembrar. Quantas vezes, né? Nas mãos, assim, né? Uma das mãos. Tal dia, tive um probleminha qualquer, quebrei um braço. Quantas vezes a pessoa foi demandatária de atendimento terciário? A boa parte das pessoas sequer teve necessidade de um atendimento com uma complexidade maior. O que acontece? Então, quantitativamente, o atendimento primário reclama muito mais prestação do Estado, o secundário menos e o terciário menos ainda. Agora, do ponto de vista do custo de saúde, a relação é exatamente essa. Para testar isso, o que nós pagamos
a maior parte das pessoas paga convênio de saúde. Você fala, pago, uso muito pouco. E, na verdade, você tem medo de que um dia você seja demandatário de atendimento terciário. Um dia não tem médico intensivista, um remédio, são valores, implicam valores astronômicos. Até um amigo meu, magistrado da Unidade, ele não sei o nome, mas eu lembro que ele fez um filho, tinha lá um mês para colocar o filho no convênio, esqueceu, perdeu o prazo. E o filho logo em seguida passou por 2, 3 meses, teve um problema, a pessoa ficar internada no UTI 2 meses. Salvar dinheiro, e tinha uma casa, vendeu a casa para pagar o hospital. Foi morar de aluguel. O atendimento terciário, o Estado tem que ter atenção por isso. Então, qual foi a proposta da Constituição? Eu sei que por regiões se organizasse um atendimento criando entre esses níveis de hierarquia, primário, secundário e terciário, um sistema de referências e contra-referências. Como é que isso se dá? Se dá mais ou menos assim. Vocês imaginam o seguinte: é como se eu tivesse aqui no papel vários pontos aqui embaixo. Esses pontos aqui embaixo seriam os pontos de atendimento primário. Vamos chamar de programa de saúde da família, unidade básica da saúde, posto de saúde, são as unidades de atendimento primário. O que acontece? Por trás dessas unidades primárias, eu vou ter só alguns pontos, que são as unidades secundárias. Então, por exemplo, a mulher está grávida, ela vai fazer o pré-natal, ela vai no posto de saúde perto da casa dela, vai lá acompanhando. Acabou o pré-natal, vai ter que dar luz, quer dizer, ela vai ser referenciada a uma maternidade, que é um ponto de atendimento secundário, quer dizer, na região dela. Deu a luz, precisa acompanhar depois do parto. Aí haverá a contra-referência para que o atendimento dela e da criança ocorra naquele mesmo posto de saúde. Então, cria-se um sistema de referências e contra-referências. Isso gera, na verdade, economia em saúde. Então, a pessoa está com dor de cabeça. Não tem sentido que ela vá para o hospital do Rio, ou vá para o hospital das clínicas. Mobilizar recursos muito altos para um problema pequeno. Então, ela vai para o posto de saúde. Agora, no posto de saúde, se constata que essa dor de cabeça não é um resfriado. Não advém de um resfriado, mas advém de uma meningite. Qualquer referência em infectologia, vírus. Então, ela sai do posto de atendimento primário para um ponto de atendimento terciário. É internada, recebe tratamento, melhorou, precisa continuar o tratamento ambulatorial, a contra-referência para o posto de atendimento para o trabalho. Está claro? É evidente, quer dizer, que aqui, quando você fala em coisas que são comuns, atendimentos comuns, ainda terciários, você consegue fazer uma regionalização mais clara. Mas é evidente que há doenças que são muito peculiares. Então, por exemplo, tem algumas doenças de altíssima complexidade que são comuns no norte do país, na região amazônica, mas ocorrem 20, 30 vezes ao ano. E você não tem recursos lá para tratamento dessas pessoas. E nem tem como criar os recursos. Você precisa de professores, de equipamentos, disso, daquilo, que são coisas utilizadas para várias outras doenças ao mesmo tempo. É mais barato transportar pessoas de lá para o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Então, às vezes, a referência terciária numa doença específica não está naquela cidade, está em outro local. E aí você vai ter a organização de todo esse sistema, né, pelo poder público, segundo mecanismos que eu vou contar daqui a pouco. Tá claro? Então, o que acontece? Quer dizer, muitas vezes, você tem um tipo de intervenção que desrespeita essa lógica, e todos os respeitos a essa lógica gera uma possibilidade muito grande. Vou dar um exemplo que foi o PAS, que é o plano de atenção à saúde que aconteceu na Prefeitura de São Paulo há uma década atrás, mais ou menos. O que acontece? Ele passou e melhorou imediatamente o atendimento primário. Aí a população falava, olha que beleza. Mas o atendimento primário tem que parar. Para melhorar o atendimento primário, ele fechou vários pontos de atendimento terciário. Aí, se a pessoa tivesse um problema pequeno, ela era bem atendida. Se tivesse um problema grave, aí não tinha atendimento. Não adianta nada, tem que organizar o sistema como um todo. Então, quando a Constituição fala do 198 da regionalização e da hierarquização, ela promove um sistema de referências e contra-referências em matéria de saúde e governo público. Feita essa observação, vem o texto constitucional que determina no artigo 198, agora, no inciso 1, que uma das diretrizes do SUS é a descentralização e
de eleição única em cada esfera de governo. Ora, o que significa essa descentralização? Essa descentralização significa, de uma forma mais direta, processo de municipalização. Duas observações. Primeira observação: municipalização não significa que só o município tem obrigações para com a saúde. A obrigação é de todas as entidades federativas. Segundo ponto, é um processo. Logo, nós falamos aqui de um processo dinâmico. Há um dinamismo. Como assim dinamismo? Esse processo pode evoluir, mas pode também involuir. Então, qual foi a lógica adotada pelo texto constitucional? Esse ponto foi suplementado por duas outras normas importantes. Quem quiser depois aprofundar e entender adequadamente como ocorre esse processo de descentralização, tem que estudar a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080/90, e tem que estudar a norma operacional básica 1/96, chamada 9/96, né? Norma operacional básica 1/96 do Ministério da Saúde, até hoje em vigor, de uma referência em relação ao governo. Como é que se deu isso? O SUS foi preconizado pela Constituição de 88. Inicialmente havia lá uma coisa, não havia nenhuma determinação constitucional comprovante de todas as esferas da federação. Então houve a determinação de criação desse sistema único de saúde. E nesse sistema único de saúde, a premissa da municipalização. O que significa, para dar uma ideia geral, municipalização? Significa o seguinte: a atenção primária, secundária e terciária, em princípio, deve ser ministrada pelo município, na órbita municipal, porém com recursos de todas as esferas. O que significa isso? Se você for implementar adequadamente o que aponta a Constituição, eu posso ter hospitais municipais, estaduais e federais em um determinado município. Todos eles ficam subordinados ao gestor municipal do SUS, que é o secretário municipal da saúde. Então, mas é um funcionário estadual, é importante, o Estado paga o funcionário, mas ele, na organização do sistema, fica subordinado ao secretário municipal. E é evidente que quando esse sistema foi preconizado, 99% dos municípios não tinham condições sequer de assumir, quer dizer, a gestão de tudo. Então houve um processo de municipalização. Não é só município. Aconteceu mais ou menos assim. Olha, o município que cumprisse o requisito 1, 2, 3 e 4 recebia a atenção básica. Então, ele virava gestor de toda a atenção básica. Então, antigamente, em São Paulo, por exemplo, você tinha postos de saúde municipais e tinha unidades básicas de saúde e programas de saúde da família que eram no Estado. Tudo isso foi transferido para o município, inclusive os recursos, os equipamentos dos servidores. Tá claro? E, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde repassava para o Estado o valor anual, o SPAC, né, o Plano de Atenção Básica. Esse repasse deixou de ser feito para o Estado e passou a ser feito para o município. Depois, o município que comprovasse requisitos 5, 6, 7, 8, depois de alguns anos, recebia, então, a gestão plena. Então, as unidades secundárias e terciárias daquele município, situadas naquele município, passaram também a gestão do município. Está claro? Então, essa organização seria feita pelo município. Mas vocês podem perguntar, mas e se eventualmente o município, como aconteceu no Rio de Janeiro, uns anos atrás, não se desenvolveu adequadamente o seu dever para a prestação da saúde? Ora, como esse processo é dinâmico, o gestor estadual do SUS tem a obrigação de reassumir toda a gestão dos serviços na ordem do município. Mas se o gestor estadual não fizer nada, o ministro da Saúde tem que fazer. Foi o que aconteceu lá no Rio. O ministro da Saúde veio, assumiu a gestão do Estado e a gestão do município. Até quando? Até que o Estado e o município comprovem condições de reassunção da gestão, quer dizer, básica e plena, na ordem do município e na ordem do Estado. Então, nota, quer dizer, a responsabilidade é simples, até porque se um não funcionar, o outro tem a obrigação jurídica de substituir. Todos eles têm a obrigação como ex-solidária. Quer dizer, se perguntar, então, o que faz?
Quer dizer, o município vai organizar sua rede regionalizada e hierarquizada ali. Só que notem, eu consigo organizar uma rede só em São Paulo? Consigo. Eu repito, eu posso ter cidades pequenas no interior que não tem condição de ter nenhum hospital secundário. Eu vou ter que ter uma rede regionalizada ali. Quer dizer, eu tenho vários tratamentos que não podem ser realizados em cidades do interior e nem em capitais de outros estados. Então eu vou ter referência aqui. Então o que acontece? Né? O gestor estadual vai organizar a gestão do Estado. Até porque eu tenho vários desses atendimentos, quer dizer, desse sistema que precisa ficar organizado regionalmente, e tenho outras atenções ainda, quer dizer, que são necessárias. Se eu tenho uma epidemia de dengue, o mosquito não para na fronteira do município, o combate tem que ser estadual, tem que ser nacional. O gestor nacional faz a mesma coisa, ele faz o desenvolvimento do plano de atuação, quer dizer, em termos nacionais. Dando um exemplo aqui, houve aquele risco de epidemia de febre amarela. Quer dizer, o que aconteceu? O Brasil tinha 30 milhões de vacinas e 180 milhões de pessoas. Então havia um risco muito grande. Se houvesse a febre amarela urbana, ia ser um negócio catastrófico. Então, se entendeu como adequado, o quê? Quer dizer, que houvesse uma espécie de cordão sanitário. Todas as pessoas que morassem em locais em que houve contaminação pela febre amarela, tem mais, né? Né? O que acontece? Quer dizer, eles iam ser vacinados. Quem foi que organizou isso? Foi o Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional. Estabeleceu quais eram os focos de infecção. Ele determinou que nos municípios onde houvesse focos, todas as pessoas fossem vacinadas. E ele fez? Mandou a vacina para quem? O gestor municipal. Quem foi que deu a vacina? O município. Está claro? Então, na verdade, tem um programa nacional. E aí o cordão sanitário foi feito. E, de fato, problema mais grave por conta disso. Está claro? Então, na verdade, eu tenho um sistema que é dinâmico, que envolve uma parceria ativa das três esferas da federação e com a necessidade de recursos, de equipamentos, de estrutura material e de ações humanas de todas as esferas da federação. É um processo, então, de municipalização, mas aqui um processo dinâmico. E quando a União ou o Estado assume a gestão do município, isso não é intervenção. E nem precisa de intervenção, aprovação legislativa, aquela coisa toda. Nada disso. É um outro processo. É um outro assim. É a revelação, é a exteriorização desse dinamismo no interior do sistema único. Depois também, quer dizer, que essa direção única em cada esfera de governo, essa municipalização deve se dar com direção única em cada esfera de governo. É um ponto que já foi objeto de um progresso grande, mas não houve ainda uma materialização completa dessa diretriz constitucional. A direção única em cada esfera de governo significa que no município, no Estado, na União, deve haver um gestor do SUS, que é o encarregado da pasta de saúde. O gestor do município é o secretário municipal de saúde, o gestor estadual é o secretário estadual, o gestor nacional, o ministro da saúde. Estou chamando, então, estou mudando o nome. Em vez de chamar de ministro, chamo de gestor. Em vez de chamar de secretário, chamo de gestor. Não tem esse sentido. Quando se fala em direção única, se fala o seguinte: todas as ações, e sobretudo este ponto, recursos, devem ficar subordinados a esse gestor. É gestor único. Como assim? Vejam. Se eu pensar numa outra secretaria qualquer, segurança, justiça, você feita uma grande despesa. Sim, você vai lá, faz a ordenação da despesa. Quer dizer, quem é que libera o dinheiro? A Secretaria da Fazenda. A lógica é diferente. Quando eu tenho gestão única, eu tenho que ter em cada município, em cada estado, no Distrito Federal e na União, um fundo de saúde. Todos os recursos de saúde devem ficar depositados neste fundo. É até uma lei específica que regulamenta esse fundo, depois que eu quiser se aprofundar, que é a lei 8.142/90. Então, todos os recursos ficam aportados nesse fundo. Então, por exemplo, a União, ela financia o sistema, dizendo que se no município um hospital público fez a operação X, recebe o valor Y. Ela repassa o valor desse fundo. O Estado tem que repassar também valores para o município. E os recursos previstos no orçamento do próprio município
em tese, também devem ficar agregados a esse fundo. E quem é que comanda o fundo? O secretário de saúde do município, do estado, ou seja, claro, mais que isso, junto ao secretário, deve funcionar um conselho de saúde, com metade de representantes da sociedade e metade de representantes de pessoas que trabalham na área de saúde do estado. De tal modo que gera uma transparência maior no manuseio desse recurso. Esse é um dado bastante relevante, porque nós falamos muito, olha, os impactos da judicialização da saúde, isso e aquilo, outro, mas nós temos que lembrar o seguinte: uma pesquisa do Ministério da Saúde, publicada pela Folha, há muito tempo atrás, revelou que a maior parte dos estados do Brasil não aplicam em saúde nem o mínimo exigido pela Constituição. É um dado bastante significativo. Então, a posição de todos os recursos desse fundo da transparência do quanto está se aplicando, do que é recurso gasto com saúde efetivamente, da possibilidade de controle pela sociedade e por aqueles que atuam em matéria de saúde. Então, isso é um dado bastante significativo e assim deveria funcionar. Depois nós temos mais uma diretriz que eu reputo a de maior importância prática, que é aquela contida no artigo 198, inciso 2 da Constituição. O que diz esse artigo 198, inciso 2? O 198, inciso 2, estabelece que o dever do sistema único para a saúde é de assistência integral. Então, nota, a Constituição traz sim o dever de assistência integral. Ele se pergunta o que é assistência integral. Perdão, a interpretação é clara, tem que dar assistência integral à saúde. Mas envolve isso, envolve aquilo. Na verdade, o problema aqui não está na compreensão da cláusula constitucional, assistência integral. O problema hermenêutico que ele exige a definição do que seja saúde. Porque assistência integral é tudo. Para quê? Para a saúde. O que é saúde? Ora, a definição de saúde frequentemente utilizada é aquela extraída do preâmbulo do pacto que criou a Organização Mundial de Saúde. O que diz o preâmbulo desse pacto criador da Organização Mundial de Saúde? Ele aponta que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Logo, tudo que seja orientado à busca de um completo bem-estar físico, mental e social faz parte dessa assistência integral. Quando eu era promotor de justiça de direitos difusos da infância, eu recebi uma demanda da seguinte natureza: crianças com distrofia muscular progressiva precisaram de um aparelho de assistência ventilatória externa. Sem esse aparelho, eles não conseguiam sobreviver por mais de 15, 16 anos. Com o aparelho, elas têm uma sobrevida até 50 anos, um pouco mais. Ou chamava BIPAC o aparelho. E aí o que acontece? Isso faz parte do dever de assistência do Estado? Faz. Mas no Estado não tinha, não importa. Só tem esse aparelho, é ele que é necessário, está dentro do sistema. Foi promovido uma ação civil pública, houve liminar, a liminar foi mantida no tribunal, inclusive. O Estado na época comprou 5 aparelhos para atender as crianças que eram demandatárias dessa necessidade específica em relação à saúde. Mas o aparelho custa caro, é verdade, não importa o preço, né? A assistência tem que ser dada. Até porque, é bom dizer, esses preços são relativos e essa causa me deu essa experiência. Na época, uma autoridade sanitária me falou: não, olha, cada aparelho custa 20 mil reais. E assim, passei na casa da Fretinha, ali morrendo perto da minha casa, perguntei: tem um aparelho tal? Não tem, mas se você quiser encomendar, quanto custa? 20 mil, tá certinho. Mesmo assim, a propus a ação, o Estado foi obrigado a comprar 1000 aparelhos de uma vez só. Quando comprou 1000, sem intermediário, direto do fornecedor, o preço caiu de 20 mil para 1000. Quer dizer, na verdade, esses preços de organização do ar, a compra de quantidade, a compra adequada, eles se relativizam muito. Você tem uma extensa cadeia econômica, se você interrompe essa cadeia econômica e compra lá no fabricante, em grande quantidade, isso tudo seria significativo. Então, é um dado
significativo. Cadeira de rodas, está dando conceito, está dando conceito. Um eventual prótese, para a pessoa andar, coisa e tal, está dando conceito sem dúvida alguma. Quer dizer, não posso ter bem-estar social, tá bom, tive que fazer a amputação da perna, mas tá, o problema físico deixou de existir, deixou. Mas eu tenho problema social, como é que eu me locomover? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me apresentar em público? Então, aqui está dentro desse conceito de saúde. É claro, então, não seja necessário ao bem-estar mental e social. Né? Então, problema da amputação, às vezes uma cirurgia estética reparadora. A mulher tem uma operação de mama lá, tá bom, o problema não existe mais, foi extirpado, perfeito. Mas tem um problema mental. Ela fica assim, uma das mamas, está dentro do conceito de saúde. Então, tudo que seja necessário a esse bem-estar físico, mental e social, ele se integra ao dever do Estado para com a prestação da saúde e se integra também no direito subjetivo do indivíduo. Se ele não recebe esse tratamento, essa atenção, quer dizer, aquilo fica, evidentemente, como um direito violado que pode ser reivindicado junto às instâncias competentes. Nessa matéria, uma das questões que discute muito na judicialização da saúde é a problemática relacionada à lista de medicamentos do SUS. Né? Nós temos o chamado RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. São medicamentos que são disponibilizados pelo sistema, então tem esses são os medicamentos adequados. Depois que tem uma discussão bastante intensa nessa matéria, envolve, nós temos os medicamentos do RENAME, nós temos medicamentos que não estão nessa Relação Nacional de Medicamentos, mas foram autorizados pela Anvisa e são comercializados nas instâncias privadas, e nós temos medicamentos que não constam da relação de permitidos aqui no Brasil. E aí vem a questão, pode-se identificar qualquer tipo de medicamento, não se pode, é um dado bastante complexo. E nessa matéria, eu faço aqui uma ressalva grande, mas o promotor pediu, o juiz definiu, como é que fica isso? Pode, não pode, que absurdo. Há uma desinformação grande e muitas vezes a culpa dessa desinformação não é de quem atua na justiça. Vou citar também um caso que eu tive, quando era promotor da área de saúde aqui em São Paulo, em 99. Pacientes com aquela hepatite C. Eles tomam um medicamento chamado ribavirina, o SUS fornecia, e outro que era o interferon, o SUS também fornecia. Só que aí havia uma reivindicação do interferon pegilado. Eu mandei ofício nas secretarias, Estado, município, informa, isso aí é coisa de laboratório médico, tem um técnico que tem o mesmo resultado, tem isso, tem aquilo, tal. E eu fui buscar informações. De fato, aparentemente o resultado era o mesmo, parecia que era uma coisa promovida pelo laboratório para deixar o preço mais alto, tal. O resultado. Isso me deu uma dúvida, não consegui entender os pacientes, não recebi informações claras do Estado, do poder público. Acabei que deu um dia, eu marquei uma reunião, desloquei até o Hospital São Paulo, até o Hospital das Clínicas, para falar com o titular daquela cadeira. Falei, tudo informal, eu quero informar, para saber o que eu faço. Depois de falar com eles, eu entendi. Os dois tinham o mesmo resultado. Só que em teste normal, a pessoa tomava 3 dias por semana e o efeito colateral fazia com que ela passasse o dia de forma emprestada. Em teste eu peguei lá, ela tomava uma vez, depois de meia hora ela estava com a vida normal. Então é uma diferença estupidamente grande, uma vida minha vida está inviabilizada. O outro não vai vida normal. Então, notem vocês, é um problema sério. Então, tem essa questão. É uma desinformação geral. E de um lado, aos laboratórios, muitas vezes inescrupulosamente, querem promover venda inadequada de produtos para ganhar mais dinheiro. Você até com uma contribuição de revista, a Veja colocou agora, semana passada, na primeira página, recomendando o uso de remédio para diabetes para emagrecer sem comprovação científica. Você tem que dar uma falta de laboratório sem tamanho também, né? Não se envolveu. Agora, não pode passar uma reportagem dessa nem estimular dessa maneira. Então há de fato. Mas claro também há, muitas vezes o Estado, que quer esconder um pouco das suas obrigações. Então, a justiça fica nesse meio. O medo de ser mal influenciada de um lado e mal informada do outro. Então, é um problema muito sério. Bom, como é que a coisa funciona? Estando o medicamento do RENAME, não há dúvida nenhuma. A nosso juízo, se o medicamento estiver registrado na Anvisa, se
significa que o Estado brasileiro já reconheceu a utilidade e a adequação do medicamento para uso por qualquer pessoa. Se eu for pagar, eu tenho medicamento. Então, se aquele medicamento for único pudesse ser substituído por outro, é evidente que o cidadão tem que ter acesso a ele. Agora, medicamentos não registrados, que não estão na Anvisa, está nem na Anvisa, está. Como é que a coisa fica? Nós temos que diferenciar. Nós temos dois processos diferentes. Os não registrados, nós temos medicamentos experimentais. Esses medicamentos, em tese, não se entregam, nem devem ser objeto de uma ordem judicial de fornecimento. Porque não é um medicamento experimental, não há comprovação científica. Então, eu já vi uma decisão judicial do Justiça Federal uma vez que mandou que a pessoa fosse a Cuba receber tratamento de cartilagem de tubarão. Depois se descobriu que aquilo era um grande estelionato. E as pessoas são vítimas. Eu tive um amigo que pagou tratamento do filho no Canadá, numa clínica, que o filho tinha uma doença lá incurável e era incurável mesmo. A pessoa lança com qualquer coisa. Então tem lá gente sem escrúpulo, vai tomar dinheiro do jeito daquela circunstância. Ele gastou 20 mil reais com um tratamento absolutamente sem sentido com o filho no Canadá, que depois ia aparecer. Então, pensa assim, sendo experimental, a gente não sabe da hora. Agora, o que acontece também com uma certa recorrência é que o medicamento não foi registrado na Anvisa porque o laboratório não pediu o registro e não pediu por razões econômicas. Ele faz um cálculo. Quanto custa para mim colocar esse medicamento no mercado? Custa tanto. Qual a expectativa que eu tenho de retorno? X. X não compensa? Não compensa no registro. Eu só vendo o medicamento nos Estados Unidos e na Europa. Quem quiser importa. Eu vejo não. O negócio seguinte. Não é que o medicamento não seja bom, não é que ele seja experimental, ele já foi aprovado em vários países do mundo, é utilizado e frequentemente é o único medicamento existente para aquele tipo de doença. Então, há de se fazer uma pesquisa no caso concreto. Nesse caso, notem vocês, apesar de não ser registrado no Brasil, ele não é experimental, é uma droga adequada. E às vezes, em algumas doenças, são as únicas drogas eficientes para aquele tratamento. Dentro dessa situação, me parece que essa situação também estaria cobertada. Mas notem que é difícil porque a gente separar o que é experimental, o que é já colocado, que não foi internalizado aqui no Brasil em virtude de aspectos econômicos. Essa diretriz assim, legal isso, né? Então é uma diretriz bastante ampla. E ela dá em si uma outra discussão. Então tem direito a isso, aquilo, outro, então você tem aqui uma população demandatária da atenção à saúde muito grande. Nós temos no Brasil hoje, entre 75% da população é chamada de SUS dependente. Depende da pretensão saúde. E vem a questão do SUS, né? Como é que se coloca, e volta e meia, nas discussões do chat, nessa discussão do custo, o Estado ele apresenta uma teoria chamada de teoria da reserva do possível. Não tem possibilidade orçamentária, tem que só prestar direitos sociais segundo os meus limites orçamentários. Essa teoria ela foi importada da Alemanha. E vejam vocês, quer dizer, que houve aqui uma má importação, houve uma má ambientação à nossa ordem jurídica. Eu vou explicar como é que ela surgiu. A Constituição da Alemanha até hoje é a Constituição alemã de 1949. Essa Constituição, na verdade, era a Constituição da antiga Alemanha Ocidental, com a reunificação, ela se transformou em Constituição de toda a Alemanha. Essa Constituição de 49, ela foi construída, ela foi editada logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. E havia um trauma enorme na Alemanha, aquela foi pauta, né? Do horror do Holocausto, aquela coisa toda. E quando aconteceu a Segunda Grande Guerra da Alemanha, vigorava na Alemanha a Constituição de 1919, que era a Constituição de Weimar, que era uma das constituições que mais prodigamente hospedou direitos sociais. Então havia uma desconfiança de que a hipertrofia do Estado pudesse ter gerado nazismo, aquela coisa toda. Depois, isso aí, ideia, então a Constituição de 49 não trouxe nenhuma previsão específica de direitos sociais. Trouxe uma previsão muito genérica
no artigo 20, número 1. Fala uma coisa mais ou menos assim: o Estado alemão é um Estado federal, democrático, social de direito. O que acontece? Então, como essa previsão de direitos sociais, a jurisprudência na Alemanha acabou construindo uma outra noção. Olha, se nós temos na Constituição a determinação de que o Estado alemão seja um Estado social, nós temos, na verdade, o princípio do Estado social. E se o Estado se pretende social, ele não pode negar aos seus cidadãos o mínimo necessário para uma vida digna, materialmente falando. Foi daí que nasceu aquele conceito que todos nós conhecemos, que é o que chamam de mínimo vital, outros de piso vital, outros de standard mínimo incondicional, enfim, né? Prazo mínimo, principalmente espanhol, inglês, aquela coisa toda. É o mínimo material necessário. E o que acontece? Em 1972, aliás, esse acordo, para quem quiser ter acesso, está traduzido para o português e integra no livro, que é disponibilizado gratuitamente pela internet. São 50 anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, no site da Fundação Konrad, com Caio de Mulho, Adenauer, literal. Fundação Konrad Adenauer. E agora, então, em 72, dois alemães pretendiam cursar medicina na faculdade. Fizeram um teste, seria mais ou menos igual ao nosso Enem. Tiveram lá uma pontuação bastante expressiva e foram se habilitar a fazer medicina, já que tinham passado a pontuação mínima. Mas, como tinha mais gente pretendendo estudar medicina do que o número de vagas, foi uma seleção. Os que tinham mais pontos foram aqueles que obtiveram as vagas, né? Aí esses dois falaram: eu tive pontos mínimos. A Constituição da Alemanha me assegura o direito de escolher qualquer ofício de emprego ou profissão. Eu escolhi ser médico. Então eu quero as vagas gratuitas no ensino superior de medicina. Aí disse o acordo, né? Depois da conferência com o mundo inteiro. Não, o problema aqui não é de direito de liberdade. O problema é de direito social. E qual foi a construção que o acórdão fez? Direitos sociais são direitos de bem-estar. Esse bem-estar tem um patamar mínimo, esse mínimo vital, mas acima desse patamar mínimo, eles são limitados. Porque se eu tiver inclusão digital, minha vida fica melhor? Bem, se ficar sem internet hoje é um negócio complicado. Mas isso é mínimo essencial, não é? Se eu tiver telefone, a minha vida fica melhor? Evidente. Tem que usar o orelhão, sair de casa por hoje, fazer uma ligação. Tem como. Mas isso é mínimo essencial? Não é. Então qual foi a construção? A construção foi a seguinte: direitos sociais são direitos de bem-estar. Acima do mínimo vital, são ilimitados. Quer dizer, na verdade, eles vão espelhar um outro conceito macroeconômico. Ou seja, a sociedade, o país, a comunidade do país, produz riquezas. PIB, né? O que acontece? E aí, quer dizer, cabe ao Congresso Popular o quanto cada um tem que tirar desse bolo. Isso vai de uma maneira complexa. Porque quando o Estado muda, ele pega lá o dinheiro que a pessoa foi produzido ali, né? Porque o Estado distribui em outras atividades, dá financiamento, dá isso, dá aquilo, aquilo outro. Então, chama complexidade. Mas cabe a cada sociedade definir o quanto cada um tem de direito. Porque eu posso estipular direitos sociais mais variados, põe o carro, o telefone, põe a usando digital, isso aqui, perfeito. Bom, você tem que pagar mais impostos. Bom, e aí como é que fica então? Então, cabe ao Congresso Nacional, que isso acorda, definir o quanto cada um tem de direito segundo a reserva possível. Mas nota, quer dizer, o acordo é muito claro. Essa discussão sobre até onde vão os direitos sociais, ela se põe no patamar acima do mínimo vital. Porque mínimo vital não se discute. Então, direitos de saúde, habitação digna, educação básica, que são direitos que se integram ao mínimo vital, não se discute. Não há dilema. Eu não tenho que falar, não, eu quero investir em estrada e não vou investir nessas coisas, não. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, houve imputação desse conceito, que é um conceito que foi oriundo da Alemanha, aqui para o Brasil. Isso
uma importação muito mal posta, porque se vocês saem daqui hoje e for carregar 10 processos sobre direitos sociais, nas varas da Fazenda Pública, peguem as reivindicações. Alguém está pedindo ali ensino superior, pós-graduação, inclusão digital, automóvel, telefone, só não. As pessoas têm que ver. Atenção à saúde, vaga em creche, coisas que são claramente situadas no mundo digital. O que acontece? Como já disse, o ministro Celso de Mello, uma decisão monográfica bastante interessante, que é a decisão que foi tirada na DPF 45. Dentro do mundo digital, isso envolve dignidade humana, que é esse predicado que não permite relativização do valor do ser humano, eu não tenho dilema nenhum. Eu não tenho que escolher como administrador público. Olha, vou investir em propaganda do governo ou vou investir em saúde. Se tem dinheiro para propaganda, tem dinheiro para saúde. Se tem dinheiro para estrada, tem dinheiro para saúde. Só se não houvesse recursos orçamentários, se eu pegar um país da África subsaariana, mais de 50% da população contaminada com HIV, um PIB extremamente baixo, uma desorganização do tecido social sem tamanho. Ainda que eu pegue todos os recursos e manejo de saúde, eu não tenho como atender. Aí eu posso falar em prioridades, coisa e tal. Agora, quando eu vejo uma situação como a nossa, que a maior parte dos estados, dos municípios, sequer o mínimo de saúde pública, e que nós temos, todos os momentos, notícias de gastos indivíduos especializados nas diversas instâncias da federação. Quando nós constatamos, nós assumimos recursos, gastos com publicidade, financiamento, vídeos, uma coisa, na verdade, tem um dilema psicológico. Nos parece que não há como falar sobre suficiência de recursos. Parece que o governo, no momento que sustenta a causa fundamental, você pode falar, mas se eu pegar dinheiro da saúde para atender tal demanda, eu tenho lá, então, um problema que vai faltar recursos especificamente para a saúde. É só aquilo que foi. Nós temos alguns princípios funcionais que regulamentam o orçamento. Esse é o princípio da unidade. O orçamento é um documento só. O papel do orçamento abarca todas as receitas e despesas do Estado. Diz a Constituição, suplementada nesse ponto pela lei de regência, toda lei orçamentária aprovada pode prever que todas prevêem remanejamento do despesa. O que é isso? Pode o chefe do executivo, por decreto, de um dia para outro, segundo limites, em regra são de 20% do total do orçamento, de um dia para outro, tirar dinheiro da secretaria A, tirar dinheiro da unidade de despesa A e colocar dinheiro na unidade B. Então, se o governo quiser tirar dinheiro de gastos de publicidade para colocar em saúde, ele pode fazer em 24 horas. Além disso, todo orçamento, é uma técnica de elaboração orçamentária, ele é subestimado. Você tem receitas vinculadas, você não sabe se aquela receita vai se concretizar, então ele subestima. Então, todo ano tem um superávit orçamentário. Havendo um superávit orçamentário, sendo existe, o governo pode, por meio de lei específica, abrir créditos adicionais, que são os especiais e os suplementares, suplementando, reforçando receitas já existentes. Então, na verdade, não há uma discussão assim, sentada na saúde, se atender tal pessoa, outros ficarão. Só vão ficar sem atenção se o chefe executivo quiser. Porque se ele não quiser, no dia seguinte, ele remaneja e acaba o problema. Abre um crédito especial e acaba o problema. Manda suplementar e acaba o problema. Está claro que é um problema aqui de vontade administrativa, não é um problema jurídico colocado. Eu só tenho um problema de fato, repito, se eu manuseando o orçamento, tivesse de fato um esgotamento de receitas, que não acontece. Aliás, se quer o mínimo que se aplica, aí pelas proporções do PIB brasileiro, como esses recursos são manuseados, e parece que a questão não se coloca. O último ponto, também muito colocado nessa demanda judicial sobre saúde, seria a chamada violação ao princípio da repartição das funções. Não, aqui invade a esfera de discricionalidade do administrador, coisa e tal. Vejam vocês. Para entender bem isso aqui,
tem uma forma bastante didática de abordagem do tema. A gente está acostumado a estudar as funções de uma maneira, segundo uma abordagem subjetivista, pelo poder que a protagoniza. Então, a função legislativa, poder legislativo, função judiciária, poder judiciário, função executiva, poder executivo. Para ficar mais fácil, vamos fazer uma abordagem objetiva, estudar a função e o tipo de ato que ela produz. Que tipo de ato produz a função legislativa? A lei. Ato genérico, abstrato, o tipo de poder legislativo que inova originariamente a ordem política. Que tipo de ato produz a função judiciária? O ato constitucional, a decisão, a sentença, o acordo. O tipo de ato produz a função executiva, ato administrativo. Então, o ato administrativo, que a gente costuma falar, gente, é ato típico de concretização da função executiva. Se eu perguntar para você, o que é função executiva? Não responde imediato. A função executiva é a função de executar a lei. Perfeito. Então, ato administrativo é o ato que se desenvolve em nível imediatamente infralegal, dando cumprimento à lei. Perfeitamente. Como é, então, pode perguntar depois, que a lei se relaciona com o ato administrativo? De duas maneiras diferentes. Ora, ela estabelece a chamada competência administrativa vinculada, que dá lugar ao ato administrativo vinculado. Ora, ela estabelece a competência administrativa discricionária, que dá lugar ao ato discricionário. Vejam os senhores. Na competência vinculada, a lei descreve de maneira hermética, de maneira fechada, como o ato deve acontecer. Então, diante dos requisitos 1, 2, 3, o agente público é obrigado a realizar o ato. Por exemplo, alvará de licença, construção, funcionamento. É assim. Você juntou a planta, aprovou, você obedeceu o recuo, potencial construtivo, aquelas normas de segurança, não sei o que lá. Não pode a gente ir lá, não quero mais casa aqui. Não vai usar mais seu terreno. É um ato vinculado. Na competência discricionária, o que acontece? A lei, na competência discricionária, estabelece um objetivo. Mas como ela, a lei, não pode, não tem condições materiais de antever qual é o meio mais adequado para a consecução do fim por ela prosquejado, ela estabelece fronteiras dentro das quais o agente deve se conduzir e transfere para o agente a decisão de escolher qual é o meio mais adequado a escolha do fim. Então, quer dizer, fala do poder discricionário, poder dever, o dever poder discricionário, quer dizer, é uma prerrogativa de seleção de meios à luz do fim. É evidente que, se você pensar na submissão do princípio republicano, no Estado de Direito, na submissão de todos à lei, quer dizer, na verdade, o princípio foi, vamos dizer assim, incorporado ao patrimônio da humanidade no século XVIII. Na verdade, o governante não fica acima da lei, fica sobre ela. Então, eu não posso imaginar que esteja dentro do poder discricionário do administrador público escolher se vai cumprir ou não a lei. Não tem essa faculdade. É obrigado a cumprir. Não pode falar, não vou atender a Constituição. Não tem essa faculdade. Ele pode escolher um meio mais adequado para cumprir isso, é isso aqui. Mas o cumprimento ele está obrigado. Então, veja, o que acontece? Tem até uma discussão, uma questão antiga, em São Paulo, quando eu era promotor da infância, e acabei decidindo por uma estratégia de atuação, depois se revelou acertada, né? O que acontece? Aquela questão, havia uma falta de vagas em pré-escola, essa já foi acomodada, as pessoas ficavam em filas, aquela coisa toda, 3 dias para conseguir uma vaga, e havia uma falta de vaga de creche também, só que hoje persiste. Agora tem assim, diminuindo. O que aconteceu? E a questão, eu vou entrar com uma ação civil para mim. Óbvio, eu vou fazer um estudo, enquanto as escolas na região A, B, C, D, vai entrar nessa discussão toda. De fato, o que é mais adequado? Conveniar, utilizar a capacidade instalada, comprar vaga na iniciativa. Isso aí. Primeiro, chegar lá e dar uma decisão dessa, depois de 10 anos, ele sai da escola, o prédio para. É uma coisa bastante complexa. O que nós fizemos, né? Fizemos uma reunião com todos os conselhos tutelares da capital. Falamos, vamos fazer uma busca ativa de crianças fora da escola, mas vamos mandar a relação por bairro de criança por criança. Do pai, da mãe, do goleiro, eles começaram a mandar. Na verdade, começou isso sem querer. Um vereador da oposição, que atuava no bairro de São Paulo, ele conseguiu identificar, junto com os conselheiros tutelares, eram ligados a ele. Eles
identificaram 10 mil crianças fora da escola, mas uma turma. De fato, havia, aquela região de Parelheiros, uma região muito pobre, né? Nós fizemos uma ação civil pública, identificando uma turma. Aí a gente pegou e deu a liminar. E a liminar foi mantida no tribunal, no fim de correr. Aí todo mundo viu que deu certo. Aí começou a chover. Vista lá de região, de repente, foi remover. Tem umas 170, 180 ações civis públicas, né? Aí, no começo, pra vocês terem ideia, o município conseguiu atender aquelas demandas de ações sociais exclusivamente utilizando capacidade instalada. Então, tinha escola que tinha capacidade para 300 crianças, estava com 150, porque não tinha professor, não tinha nutricionista, não tinha servente. Morreu, isso foi ampliado. Aí, quando chegou num ponto de estrangulamento, nós fizemos um acordo, naquela época, com a marca Suplicy, para criar mais 53 mil vagas. Um ano, acabou um ano, começou a gestão do Serra. O primeiro dia de gestão dele, propusemos 19 ações. Regiões fez a mesma coisa, todas com liminar, estavam antigas. Fizemos um novo acordo para a criação de mais 70 mil vagas. Então, o que acontece? Nesse caso, especificamente, você foge dessa discussão, e foge por quê? Eu não estou pedindo creche no lugar A, hospital no lugar B. Eu estou pedindo uma vaga. Então, você faz esse vira, que é a discricionalidade. É discricionar de escolher. Você vai conveniar, vai contratar uma OS, vai falar com uma organização beneficente, organizar a creche, vai construir, vai comprar a vaga da iniciativa privada. O problema do administrador. O que não é problema dele é deixar ele cumprir a Constituição e a lei, atendendo à demanda daquelas crianças necessitadas da pré-escola, da creche, etc. Está claro? Então, é importante lembrar que é inconcebível qualquer raciocínio que seja conducente da conclusão que o agente público, quer dizer, possa escolher se vai cumprir ou não a Constituição e as leis. Não está, ele está sobre a Constituição, sobre as leis, ele é obrigado a cumprir. Quer dizer, o poder discricionário dele, nessa lógica colocada, é o poder exclusivo de seleção de meios mais adequados à consecução daquele fim. Então você, na verdade, quando promove essa, se furta essa discussão, se você vem pedir o direito, deixando a autoridade, né, a escolha de qual meio mais adequado para a consecução. E aí, as liminares que não fazem é assim, olha, você tem que juntar o atestado de que a criança está matriculada em tantos dias. Aonde você vai colocar? Na escola perto, ou vai colocar na escola longe, vai transportar? O problema é do administrador. Aquela certidão da matrícula aqui, pessoal. E aí, isso tudo acabou gerando, porque houve uma adequada abordagem da temática de discricionalidade administrativa. Mas eu sempre acho importante lembrar que volta e meia, quando o poder se manifesta, eles falam de discricionalidade como se discricionalidade fosse uma situação pré-republicana. Os monarcas, os budistas de antigamente, ele faz o que quer e o que não quer, pronto. A lei da vontade da lei, né, que se falava antes, não, nada disso, né? A lei está aí, ele tem que cumprir. Discricionalidade é só a seleção de meios para a consecução de um fim pré-estipulado pela lei. Se a Constituição foi aprovada, está vigorando. Se nós temos leis colocadas, elas devem ser cumpridas e o administrador só seleciona qual o meio mais eficiente para a consecução daquele objetivo. Lembrando que o caminho, depois das perguntas, as questões, faremos sorteio de 3 livros. Um em especial que é Direito Tributário para Debatir, esse livro traz a abordagem dos impactos daquilo que o Sudão trouxe para nós pela saúde e dando sequência e parabenizando o nosso professor pela grande situação que trouxe aí informações interessantíssimas, especialmente da judiciária, que correta a aplicação da Constituição Federal no que tange esse piso mínimo que envolve o direito social. Nós abrimos para as perguntas dos interessados. É importante que digam o custo de trabalho, também o nome, onde nós temos a identificação de gostaria de fazer perguntas que vieram pelo sistema. Mais alguém? Todos aqui, todos a apresentação.
igualmente para aqueles que estão listados novamente. Fiz aqui já duas perguntas do 17. Atualmente estou preparando uma recusa ou descobrimento de participantes ocupados preliminares com o serviço pelo judiciário acerca de medicamentos ou procedimentos que devem ser concedidos aos cidadãos. Se as decisões forem efetivamente descumpridas, que restará ao cidadão. Qual a medida que o judiciário pode adotar para fazer valer as suas decisões nessa área? Acontece isso, na verdade, você sabe, Deus, que ele acabou buscando a aproximação do sistema a busca da efetividade da decisão pelo mecanismo das medidas de apoio. Uma das medidas já está no flagrante no resolvimento. Já outras, na verificação da decisão dessa natureza, descumprimento dessas decisões do Rio de Janeiro, do secretário estadual de saúde. Já outra decisão dessa natureza, Minas Gerais, no Brasil não, mas aqui é pelo menos essa questão da prisão. Só que eu acho que esse caso de ordem mundial, veja, aquela vez eu fui na cidade aqui em São Paulo, eu estava numa palestra 3, 4 anos atrás, eu perguntava, mas isso é ordem mundial? Não faz sentido eu pensar o destinatário da ordem, não posso escolher se vai cumprir ou não. Satisfação daquilo, a mecanismo de apoio, a prisão de fracasso de obediência, e acho também que a autoridade desse mundo pode também ser processada, não só por desobediência, mas pela falta funcional. Está até para construir um raciocínio, como a lei de autoridade fala que é a violação aos princípios da Constituição criada de autoridade, se viola aí legalidade, se viola repartição de funções, até para construir o raciocínio que seja um ato de autoridade administrativa daquele funcionário, daquele servidor que descumpriu. Isso é para construir um raciocínio consciente da efetividade da decisão. Segunda pergunta de Camila Amorim. Gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito do abusivo aumento dos planos de saúde quando o consumidor atinge 60 anos de idade. O que o consumidor pode fazer a respeito? Qual o remédio jurídico pode ser utilizado para impedir tal aumento? Qual o posicionamento atual da doutrina da jurisprudência? O que acontece, na verdade, no passado, você entendia essa cláusula de aumento, essa cláusula etária de aumento, ela era incompatível com o sistema do Código de Defesa. Posteriormente, houve a aprovação da lei dos planos de saúde privada, estabeleceu essa possibilidade de cobranças diferenciadas em faixas etárias. E a faixa etária maior seria mais de 59 anos. O entendimento jurisprudencial é que esse aumento pode existir. Como que eu vejo a questão? Eu acho que atualmente não se consegue mais derrubar esse aumento, já está meio incomodado da possibilidade de aumento. A questão teórica é a prestação fixada. Se tiver a natureza manifestamente abusiva, eu não vi nenhuma construção ainda nessa matéria, mas esforçaria nessa direção. O artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, serve de princípio lógico nessas relações, estabelece o direito à modificação de cláusulas contratuais, não só de fato inclusive a revisão, mas modificação, sempre que a prestação for fixada de maneira desproporcional. Aí o juiz pode rever e emitir um provimento integrativo fixando, estabelecendo a proporcionalidade e preservação do contrato. Eu tenho a impressão que se eu fosse brigar nessa matéria hoje, eu brigaria por esse caminho. Mas essa construção ela é perfeitamente possível. Antigamente se usava essa previsão para situações envolvendo aqueles contratos para comprar,
vezes, você botar luz azul, uma coisa assim. Hoje eu tenho a impressão que o locus adequado para a aplicação desse tipo de modificação de cláusulas contratuais é esse. Então, só para lembrar, assim, já alguns excelentes do STJ, no caso da aumento da faixa etária, aplicando o Estatuto de Idoso, que libera discriminações, inclusive o Estatuto do STJ, que vem dentro do sentido de evitar, a partir dos 60 anos, a possibilidade de aumento pela faixa etária. Mas é uma aplicação do Estatuto do STJ. Para a memória, não deixam ficar depois de 60. Mas até os 60. Aí deixam para até os 60. E os 60 a aplicação chega no valor. Meu nome é Fernando Moraes, eu sou aposentado conciliador e curador judicial. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor e eu sou uma questão de tempo. E nós estamos aqui debatendo sobre os 2% do poder. E como eu tenho poder de ao futuro, e o secretário tem um ministro da saúde, então eu quero saber se nós temos também trabalhar com 2% para muito tempo. E nós temos que ter uma meta de saída para esse recurso. Tem vista que é previsto na Constituição sobre a saúde, então, até hoje, nós já estamos há 10 anos ou mais, servidores de 50 anos, e nós não conseguimos fazer uma meta para poder pegar esse recurso de 2% dos nossos servidores. Então, eu estou tentando indicar um filme um plano brilhante da saúde e um seguro, que é um caso de um convênio em que uma pessoa um faxineiro que trabalhava numa seguradora e morreu de câncer por falta de tudo ou não achava uma vaga. Eu quero que o senhor veja que é muito importante. Eu queria que o senhor tivesse uma orientação. Como que eu faço para chegar até esse recurso? E está sendo possível. Quanto ao filme importante, agora, infelizmente, isso veio quase todo dia no Brasil. Já está tendo uma vacância aqui no Brasil. Tem pessoas que não têm recursos que moram na rua, com relação ao setor, ela tem governo, né? E ela depende, na verdade, da concretização do orçamento. E nessa matéria, concretização do orçamento, você tem uma dificuldade grande, porque o orçamento tem caráter autorizativo e não vinculativo. E há um outro princípio que estabelece a possibilidade de vinculação com ele feito na previsão anual. Na verdade, o problema ainda se resolveu de várias formas, resolvido com vontade administrativa. Não há como você. É muito difícil você conseguir uma decisão judicial assim, por exemplo. Tem a decisão seria necessária a aplicação, mas em relação aos problemas de previsão isso, é até onde a população, no caso da saúde, a população de 20% das receitas sanitárias, a educação de 25%, o poder público descobrindo constantemente a previsão nacional, o pronunciamento do Ministério de Saúde e Educação, cada intervenção. Sim, hoje nós temos 44, e ainda com mas mesmo assim, a maior parte dos estados são bem-vindos a esse problema. Pergunta anterior das decisões judiciais em relação aos hospitais, eu acho mais simples você conseguir aplicar. Essa matéria estamos fazendo a justiça. E
mesmo, dizendo como fazer, se aplica esse livro, né? Então, nós precisamos mais ou menos o seguinte: o orçamento não prevê como executar. Mas você pede para o lucro, o orçamento seguinte não vai. É um problema complexo. Eu tenho a impressão que a coisa deveria caminhar para uma lei de responsabilidade pessoal. Você tem que aplicar os mínimos, tem que ser considerado improbidade ou alguma coisa para possibilitar a efetividade dessas previsões. Esse é um problema que existe de fato. Às vezes prevém, mas não é só aí não. De um modo geral, são muito frequentes os descumprimentos dessas afirmações. Silvana, qual a periodicidade de atualização da lista de medicamentos do SUS diante do avanço da medicina com a descoberta de novos remédios? A pergunta será que é o contrário, qual deveria ser a periodicidade, né? Quer dizer, em tese, você tem que ter condições constantes, reavaliando a todo momento as novas tecnologias e incorporando, ainda tudo que fosse necessário. É importante dizer que você tem aí a necessidade de adequação, muitas vezes, você tem mais de um medicamento, mesmo princípio ativo, talvez comunidade, talvez deficiência, e enfim, você pode ter essa lista, né? Mas na verdade eu acho que essa atualização deveria ser constante e sobretudo realizada com base naquilo que se chama lá em saúde, nessa matéria, de consenso científico. Toda vez que houvesse um novo consenso científico, que são muito comuns, aqui teria que ser incorporado à relação nacional de medicamentos e passar a ser disponibilizado. Mas é importante dizer que mesmo os medicamentos que estão no RENAM, a maior parte deles são disponibilizados, mas não uma quantidade adequada para o atendimento de todos os que eles necessitam. Então, quer dizer, um outro dado também bastante significativo. Mas a pergunta aqui da Silvana, que eu gosto, essa é uma das demandas daqueles que atuam na área de saúde. A revisão constante, permanente da lista do RENAM, segundo os novos conceitos científicos que vão se formando. Resolução 1040 limita que professorado paulista que há apenas uma tratamento limitada a 6 km, sob pena de ônus, perdas e sanções administrativas. Essa resolução é inconstitucional no sentido de limitar o acesso à saúde, pois no mínimo o paciente vai à consulta, uma falta, e retorna para exames e 2 faltas. Parece, não sei se o acesso à saúde, né? Mas acho que mesmo em instância privada, a falta para acesso, sim. Essa resolução, na verdade, acho que está tendo uma interpretação conforme, né? A Constituição, sim, a pessoa pode faltar, mas talvez possa ter licença de saúde, assim, né? Mas isso teria que estar amparado no relatório médico, explicando a necessidade, e não uma vez por mim. Eu tenho a impressão que isso tem o objetivo de evitar o seguinte: eu vou ao médico então várias vezes, ou de manhã, falta o dia. Tem que ser feita uma interpretação conforme. Se houver necessidade de fato, aí não há limite. Se a pessoa pode ter que fazer um tratamento ambulatorial, por exemplo, de 3 vezes por semana tomar um determinado medicamento internado. Eu não conheço a resolução exatamente, não consegui ouvir, mas me parece que está retornando a necessidade de uma adequação dessa coisa. Mais alguma pergunta? Professor. Ivone Delfino Guimarães. Como classificar o dever de assistência elencado no artigo 193, inciso 2, frente à teoria da reserva possível? Hoje, as sentenças que motivam suas decisões nessa teoria. Sabe que a questão da teoria da reserva possível, eu já falei, né? E com relação às sentenças, para fechar aqui, eu vou dizer que o judiciário tem um problema sério, que eu acho que é a falta de divulgação das coisas boas que ele faz. Quando tem coisa ruim, a pessoa já divulga fazer esforço, né? Quando tem coisas até de direitos sociais, direitos do consumidor, direitos do cidadão, de modo geral, nós já não exemplo de equação. O acolhimento do cidadão pobre, o acolhimento
Nessa questão do crédito, que eu falei do pré-escola, nós propusemos centenas de ações aqui em São Paulo, depois esse mecanismo foi transportado para várias outras cidades do Estado, praticamente. Depois eu deixei o procurador de aparecer nessa área, 100% da jurisprudência favorável, 100%. Matéria de assistência à saúde, mesma coisa. Demandas conformes médicos, eu também sou presidente do IDEC, do consumidor, também quase 100% da jurisprudência favorável. Então, na verdade, por exemplo, esse polimento, várias políticas públicas bem-sucedidas foram levadas a efeito a partir de demandas sociais. Por exemplo, o Brasil se orgulha, e vários políticos chamam assim, a construção da política pública de prevenção e tratamento do HIV, que é uma referência mundial. Ela começou com pessoas doentes, ainda na década de 80, passaram a recorrer à justiça, o judiciário deu liminares, depois as liminares foram se acumulando, quer dizer, o Estado começou a refratário fazer as mesmas coisas que se faz hoje, tem dinheiro, tem isso, vai ter gente que não precisa, tal. Pressionado, construiu a política pública e virou uma referência mundial. Hoje o Estado brasileiro se orgulha de ter uma das melhores políticas públicas na matéria. Isso não é divulgado. Então, esse ponto ao contrário, as decisões judiciais têm sido muito bem postas na matéria, a reflexão na matéria. Ainda muito bem nessa questão que é a proteção do cidadão, sobretudo dos países futuros. Mais alguma pergunta? Vamos no posto de trabalho. André, aqui na frente. Mas não tem ainda. Bom dia, é a Adriana do primeiro juízo. O grande problema é falhar na sociedade atual é a questão das drogas, né? E assim, a gente tem várias redes sociais, mas acho que é um pouco mais difícil com a população de baixa renda, porque a gente percebe que alguns indicam que só seja solucionado o caso para a manutenção do público já tem uma internação. E essa como nós São temas que eu estou debruçando sobre ele hoje, para tentar, de intervenção nessa matéria. Mas eu acho que o grande problema hoje em São Paulo, eu acho que a internação da história pode existir no meu lugar. Eu sou contra essa internação de uma pessoa que está se promovendo aqui hoje. Acho que nunca se resolveu, está muito mal hoje. Na verdade, o problema é uma premissa anterior. O problema da drogadição não está ainda internalizado no sistema. A coisa que eu falei do sistema primário, terciário, aquela coisa toda, é internalizada no sistema. Constatou que a pessoa é vítima de drogadição. Você tem que internar ela para se condenar. Interna. Quando você está na você faz o quê? Você não acompanha ela volta. Na verdade, você tem um sistema de assistência social, um sistema de saúde, não internalizam isso. Um outro sistema de referências e contra-referências que eu falei, não existe em relação à drogadição. Nem na saúde, nem na assistência social. Então, o primeiro passo seria esse. Depois de organizar o sistema, aí sim, inclusive internação. Você tem lá o terciário de crack, você tem o atendimento primário, o nível de comprometimento é muito grande, você interna compulsoriamente, a lei permite isso com a designação do psiquiatra. Bom, internou, perfeito. Se desviou lá do vício, volta, só que não sabe, período médio para a pessoa se tiver descontabilidade de 5 anos. A internação tem que durar em 6 meses. Se você tirar, se internar, vai parar. Jogar na rua sem qualquer tipo de acompanhamento, na verdade você está dando uma vida indigenista. Tirar aquela região para jogar para outro lugar. Então, a internação compulsória, acho que é correta, tem que existir. Não há outro mecanismo, mas não só a internação. Você tem que apropriar do problema dentro do sistema público. Então, na verdade, a pessoa sai, precisa ter a atenção primária, a saúde, acompanhamento direito, a assistência social na casa dele, estabelecer os vínculos familiares, as referências sociais, isso é tão disciplinar. Nem é tão costume assim. Você imaginar em matéria de crack hoje, o pessoal fala, crack, deve ter umas 3, 4 mil pessoas. Não é nada de tão. A gente fala em valores, são muito impactantes para a gente. O orçamento do Estado não é nada de tão significativo de forma, é a internalização do problema dentro do sistema. Se você colocar
Bom dia, legal. Parabéns pela exposição. Eu estou aproveitando também o momento para parabenizar o tribunal pela iniciativa, periodicamente, incentivar as campanhas de saúde para o pessoal do tribunal. E a minha pergunta é a seguinte: as minhas comunidades populares. Normalmente, quando você vai no médico, ele te receita medicamento de uma marca, de uma farmácia, um custo X. Os remédios populares, normalmente, principalmente os contínuos, eles são gratuitos quando você vai em determinadas vezes. Em outras, eles são cobrados um valor bem menor do que em outros lugares. Como é que funciona isso dentro do sistema de saúde? Ele é repassado para todos repassarem gratuitamente, ou eles têm acesso a determinados produtos que são gratuitos, ou existe uma divulgação para que seja genética, receita? Como funciona isso dentro do sistema de saúde e como a justiça vê isso? Veja, uma situação interessante, um pouquinho complexo. Vou explicar de maneira sucinta, mas você tem um medicamento de marca, que é aquele que primeiro foi descoberto, patenteado, tá? É um medicamento de referência. Na matéria deixa eu pegar um medicamento antigo, é o ANAC, tá? Depois você tem o genérico, qualidade de rotina, genérico, aquela coisa toda. O genérico ele corresponde, na verdade, a um atestado do poder público da Anvisa de que aquele medicamento genérico ele tem a mesma disponibilidade, a mesma eficiência que o remédio de referência, que é aquele primeiro que deixou. E depois você tem os similares, que são laboratórios que produzem remédios com o mesmo princípio ativo, desde que não haja patente e conhecimento em vigor, tá certo? O que acontece? Esses medicamentos também podem ser vendidos. Na relação medicamento de referência genérico, existe um princípio de cambiabilidade. Ou seja, se eu chegar com uma receita de um genérico, eu posso comprar o de referência. Se eu chegar com uma receita de referência, eu posso comprar o genérico. Então há uma cambiabilidade que pode ser promovida pelo farmacêutico. Isso pode ser feito. Então, aqui receitou o genérico. O problema maior hoje, parece que são nesses casos. Tem vários casos em que você tem patentes. A patente ela tem um prazo de 20 anos. E a patente ela implica monopólio, porque aí os preços são muito altos e a pessoa não tem escolha. Então, nessa questão aqui, eu tenho uma vez um recurso especial que o STJ acolheu. Nessa questão, determinou se não precisa voltar para o médico, se não cabe genérico, voltar para o médico. A prefeitura pode já dar o genérico pronto. Porque a lei criou os medicamentos genéricos e estabelece sensibilidade e cambiabilidade. Exatamente nisso que consiste o genérico, a possibilidade da cambiabilidade. Então, o mecanismo, na verdade, você aumentar a competição, se chama genérico, você chama pelo princípio ativo, então a necessidade de publicidade da marca, que reduz os preços e enaltece a problemática do princípio ativo. Essa é a situação básica. Bom dia, eu queria aproveitar para final de semana pela exposição doutor, existe hoje uma resistência do chefe do setor judiciários redes sociais, há uma resistência por uma justiça que parece um pouco religiosa, que esse tipo de atuação judiciária querem mecanismos modelos. Eu queria saber exatamente ao contrário. Eu falei que o chefe que exerce a governança, o poder executivo, está sobre as leis, não acima delas. Então, não é admissível, não é justamente distante qualquer garotinho, ou seja, consciente da confusão, que fez exercício do poder pode escolher se não a lei. Então, na verdade, quando você pede
reconhecimento do direito, o chefe faz o que ele faz no mercado. Se a pessoa baixa o seu carro, você vai ter que ela pagar. Não paga, você faz a justiça. Então, essa aqui é uma relação do cidadão e do Estado. Quer dizer, a lei determina, o Estado faça isso, ele não faz, sempre vai justiça. Na verdade, esse da justiça é o principal juízo, e regra. Eu acompanho bastante essa decisão, um pouco mais, né? Um laboratório aqui, ali. Mas em 99% das vezes ou mais, as demandas são pertinentes, são bem postas, são pessoas qualquer que promovem muitas ações nessa matéria do interior de São Paulo, em defesa de crianças, em casos individuais, que é permite. São situações que para dar um exemplo só do remédio absolutamente básico, Depaquem e Depacote, para quem tem epilepsia. Uma vez eu recebi uma mãe, uns 6 anos atrás, na promotoria da infância, e ela falou: olha, eu tenho 5 filhos, 5 epiléticos. Eu pensei: qual pé? Não foi comprando remédio, que custa 20, 30 reais na farmácia. Comprar de um monte, vai custar uns 3. E aí eu mandei um vídeo. Entenderam a mãe, está na hora, abriu investigação, problema geral, né? Aí eu estava, sim, olha aqui a relação de medicamentos, tem um posto de saúde 2, 3, 4. Chamei a mulher outra vez, você tem certeza que você não conseguiu antes de vir aqui, né? Passei, não tinha, no posto 2 não tinha. Eu fiquei vendo a dúvida, hoje tem o Google, que é uma coisa bacana. Eu peguei lá no Google, botei lá a Associação de Epilepsia, tinha a Associação Brasileira de Epilepsia, a Associação Paulista, e eu chamei as pessoas da associação para ouvir informalmente, né? Como é que é esse negócio? O justo disponibiliza ou não disponibiliza? Aí as tantas vem um médico, especializado na área, que era uma falou: disponibilizar, disponibiliza. Mas em quantidade suficiente, atendendo de 10 a 20% da demanda. Então, quer dizer, está ordenando que ter, sabe, se tem quantidade. É um remédio que não deve parar. Isso aí, 20 reais na farmácia, que você comprar no distribuidor direto do produtor, sabe, 3 reais. Então, não dá para colocar. Há uma insuficiência nessa matéria. Aliás, há uma falta de aplicação, inclusive, dos mínimos funcionais. Essa discussão que tem no Congresso hoje de regular em emenda 29, é exatamente por conta disso. Alguns locais falam cumpre o mínimo, se pavimenta a rua na frente do hospital para pegar a sua saúde. É uma outra questão. Então, é uma necessidade aí colocando. Há uma expressão de um autor norte-americano chamado John Hart Perry, um livro de casos de desconfiança, que fala mais ou menos assim, que a principal função da corte é proteger os segmentos da sociedade que politicamente não podem se autoproteger. Acho que é mais ou menos o seguinte: tem lá sindicato dos vereadores, tem lá sindicato dos empresários, tem a Fiesp. Cada um vai lá no Congresso, puxa de cá, puxa de lá e se defende.
Agora, quando você tem um extrato de pessoas que têm marginalidades, são esses que são mais dependentes do sistema, é um exemplo. E esse é a justiça social, para eles ficam a mercê da idiosincrasia do ser humano. Né? Então, de fato, para você forcejar a existência de políticas públicas mais adequadas, essas ações ainda são muito importantes, na minha opinião. Tanto assim, não tem nenhuma pesquisa, só de cabeça assim, né? Para alguém poder até pesquisar. Tem vários problemas de fornecimento de saúde. Dose certa, lá, farmácia popular, e outros mais que citaram aí. Todos eles nasceram posteriormente a esse fenômeno da judicialização da saúde. Todos. Não todos, de 99%. É uma forma. Porque, na verdade, o que acontece? A nossa Constituição, ela desenhou, ela tem um caráter, se chama inteligente. Ela reconhece uma realidade, da resistência, uma ordem capitalista, mas traz objetivos sociais. Ela não quer cumprir com a realidade, ela quer aumentar a realidade. Então, ela tem uma interação entre a ordem jurídica e a realidade para transformar, para melhorar a realidade. Então, ela proíbe direitos sociais que não são adequadamente atendidos ainda. Essas demandas vão forcejando o Estado a caminhar nessa direção. Eu acho que essas demandas, na minha opinião, elas constituem hoje a principal função da justiça. O Ministério Público, o Ministério da Justiça, não tem que ter uma justiça para os contratos, para atender questões privadas. Tem que ter a justiça do cidadão. Né? E o cidadão, que é o que mais excluído, que mais precisa da justiça. Que a principal função da justiça é essa. Acho que é muito importante nesse ponto. O ideal seria que não houvesse. Você só vai conseguir que haja, de fato, forcejando pela existência de obrigações. Michael, juizado especial civil, só para diferenciar da família. Professor, é meio um complemento da colega, eu ia perguntar, o problema, o senhor bem enfatizou genericamente, é a falta de aplicação do mínimo. E o senhor mencionou que uma possibilidade da gente aí para combater isso, seria a alegação de improbidade. Eu queria perguntar para o senhor, além dessa, qual outra, para não poder ficar suscetível à questão do dolo, que para mim a improbidade contém, penso eu. E duas curiosidades a respeito a opinião do senhor aí do imposto para a saúde, CPMF, CSS, seja. E a segunda curiosidade é quando o senhor mencionou na alegação do Executivo de falta de recursos orçamentários, ele poderia lançar mão, de um decreto que isso implementaria isso. Então, a outra curiosidade seria, poderíamos falar aí, pela possibilidade de um decreto legislativo, de mandado de mediação, ou o que falaríamos aí? Decreto de forma do ato o governador faz isso de um dia para outro. Nesse caso, não cabe na promoção. Tem que dar na vontade do governador. Na verdade, a justiça tem que dar na ordem, ou as ordens, o governador tem aí discricionalidade para saber o nome do dia, o nome do dia. São coisas diferentes. Há alguns promotores fora de São Paulo que passaram a entrar em passão pedindo dinheiro para custear aquilo, sai da verba de publicidade ou de propaganda. Mas eu acho que isso faz assim, a discricionalidade. Eles fazem os manejamentos do governador, do presidente, o problema dele não faz. O problema da justiça está, reconhece o direito. A pessoa tem a necessidade, está aqui, tem que ser atendido. Com relação à contribuição de saúde, CSS, CPMF, eu sou a favor desde que haja aplicação. O que aconteceu? Quando foi criada o IPMF no passado, depois da CPMF, na verdade, a ideia era que aqueles recursos fossem agregados à saúde. Eles foram destinados à saúde, mas o executivo pegou o que ele aplicava antes e foi aplicar em outras coisas. Então, nós estamos com mais imposto que sem atenção à saúde. E acho que e aí gerou-se, a gente pagou muitos anos. O pessoal fala, mas quer pagar imposto para a saúde, as pessoas. Nós pagamos vários anos.
dinheiro foi dispensado, quantas coisas, não dá, é uma falta de credibilidade da sociedade em relação à criação. Se por acaso se comprovar, houver um mecanismo formal garantido, que isso vai ser agregado, não substitui os recursos que estão na saúde hoje, vai vir a mais, é uma contribuição natural, paga lá um percentual qualquer desse movimento projeto para se resolver isso na saúde, todo mundo pagaria de comprado. O problema é a credibilidade que os agentes do poder público têm diferente. E a terceira questão está acontecendo. Além da eu acho até que nessa matéria ideal seria se construísse uma lei específica de responsabilidade. Hoje eu acho que é improbidade, responsabilidade política, impeachment, aquela coisa toda, você poderia cogitar o legislativo, você poderia cogitar intervenção estadual, que também depende. São coisas complexas, não tem aproximação maior em improbidade, mas enfrenta essa questão que você apontou no próprio STJ esse entendimento hoje. Vamos passar então aos sorteios dos livros, só lembrando que o livro Solidão, o curso consular da escritora colega que foi sorteada a semana passada, a Rosa Utilizado Grande, que está chegando presente para retirar o seu curso, 11ª edição debatida. Nós temos 3 livros que são sorteados. Direito Sanitário, que é o tema de hoje, Código de Defesa do Consumidor interpretado, também original, Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, Ação Pública, Ação Popular e Arrasada, Grupo Subidal e Ação, Surumi, Calari, Grupo Subidal, Holanda, Alto Espírito Sedano, Grupo Subidal, os 3 livros. CDC, Direito Sanitário e Remédios Profissionais, são os 3 livros da normativa que nós vamos explicar os filhos. O primeiro livro, que é o tema da aula, Direito Sanitário, sorteio. Andréia Branco. Renata Diniz Rodrigues. Renata também pergunta. Maria José Machado. As mulheres terminam o nosso semana passada só mulheres, praticamente. Eu não sei se tem nós vamos embora antes. Também perdeu o livro. Cecília Aparecida Gomes. Só mulher. Claro. Sim. Gilson. Oi. Maria José lá de cima, 17. Maria José apareceu? Está lá em cima? Tá. Então, Maria José depois Código de Defesa do Consumidor. Maurício Rosa de Oliveira. Aqui, Maria José. Vem por aqui. Remédios funcionais, último livro.
global em multifuncionalidade, inspirado em